Graças a Deus. João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Quantos acharam? Diga amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que fale conosco. Sim, meu Deus, continua falando conosco, continua falando com a tua igreja. Todos nós precisamos, necessitamos das tuas palavras para viver. Todos nós que aqui estamos necessitamos sim da mensagem da cruz, e que a tua palavra venha criar raiz dentro de nós, e que todos estejam sempre bem alicerçados na tua palavra, bem alimentados. Senhor, que através dessa palavra a nossa alma venha se alegrar, e que o ânimo do Senhor seja injetado em nós. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. João capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos, esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água, e a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando eu tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Até aqui, diga glória a Deus. Muito bem, vamos meditar nesse texto, vamos meditar nessa palavra, a qual eu já preguei por diversas vezes, e eu tenho a certeza que você também já ouviu por diversas vezes essa mensagem, essa palavra. Mas eu acredito que o Senhor está sempre entregando para a gente coisas novas. A palavra do Senhor, ela se renova dia após dia, e eu creio que o Senhor vai começar a falar ao nosso coração mediante o texto que nós estamos lendo. A Bíblia diz aqui, queridos, que havia dentro da cidade um tanque chamado Betesda, que existe até hoje em Jerusalém, mas esse tanque hoje está desativado. Naquela época era um lugar místico, era como se fosse as denominações de hoje. Como assim? As denominações de hoje oferecem um monte de coisinhas para que as pessoas se dirijam a elas. É assim que tem funcionado nos últimos dias.
venha para cá, pegue o sal, pegue a rosa, pegue o óleo, pega isso, pega aquilo. E a multidão é atraída por essas coisas. Naquela época era o tanque de Betesda. Criou-se a ideia de que quando o anjo descia e movimentava as águas, o primeiro que se lançasse naquelas águas movimentadas pelo anjo, seria curado de qualquer doença, de qualquer enfermidade. E a Bíblia diz aqui que multidões de gente doente, enferma, cego, coxo, paralítico, todo mundo ia para aquele lugar, por causa da misticidade. Aquelas pessoas não sabiam que dentro delas havia uma medida de fé. Elas não entendiam que através da sua fé poderiam receber a cura. Elas não entendiam que se elas declarassem, se elas determinassem a sua cura, assim seria, assim aconteceria. Elas não sabiam disso, ou de repente não queriam saber. Aí eu não sei bem, mas eu só sei de uma coisa, eu tenho a certeza de uma coisa lendo esse texto. As pessoas, elas eram apegadas ao misticismo. Elas estavam apegadas ao misticismo. A ideia era esperar com paciência o anjo descer, movimentar as águas, para somente o primeiro que se lançasse nas águas fosse curado. Aí eu pergunto para você, aquele lugar ali era um lugar calmo? Não. Aquele lugar ali era um lugar de confusão. Aquele lugar ali era um lugar estressante. Era um desconfiando do outro. Todo mundo queria estar na beiradinha do tanque. O tanque era um tanque grande, não era um tanque pequenininho, era um tanque enorme. E todo mundo queria estar ali à beira do tanque, e todo mundo atento, e todo mundo ligado, porque o anjo não marcava a hora para descer. O anjo descia quando ele quisesse, movimentava as águas, e o primeiro que se lançasse era curado. Então devia ser um lugar agitado, um lugar onde as pessoas estavam tremendamente agitadas. E você pode reparar que nos dias de hoje o que existe mais são lugares assim, agitados. As pessoas pensam que só sentem Deus quando gritam, quando berram. Tem gente que pensa que só sente a presença do Senhor quando está gritando, quando está berrando, quando está se esgoelando dentro do templo. Os lugares de hoje não são diferentes desse tanque de Betesda, qual a Bíblia apresenta para nós. Eu penso que quando o anjo descia para movimentar as águas, minha irmã, devia ser um tumulto danado. Pare e pense comigo. Feche seus olhos por um minuto e pense. O anjo descendo para movimentar as águas. A multidão de doentes na beira do tanque. O anjo desce. A água se movimenta. Imagina um tumulto. Todo mundo ao mesmo tempo se lançando naquelas águas. Devia ser uma loucura. É verdade, não é? Uma loucura. Uma coisa de doido. E o interessante é que Jesus passou no meio deles. A Bíblia diz aqui que Jesus passa por ali. E ninguém percebeu que Jesus estava passando por ali. Acontece isso nos dias de hoje. Jesus, ele passa pelas pessoas, mas as pessoas não conseguem enxergar Jesus. As pessoas conseguem enxergar muito o misticismo. Isso elas enxergam. Mas Jesus, que é bom,
As pessoas não enxergam. Graças a Deus, nós éramos cegos, agora os nossos olhos estão abertos. E os nossos olhos estão abertos porque Jesus abriu os nossos olhos. Hoje nós conseguimos ver Jesus, nós conseguimos enxergar Jesus. Graças a Deus. Hoje nós queremos apenas a sua presença, a sua palavra, louvar, adorar, engrandecer o nome dele. É o que nos basta. É isso. Porque sabemos que ele está no controle de tudo. E sabemos também que a fé que há em nós foi ele que imputou, foi ele quem colocou dentro de nós. E Jesus, ele passa pelo meio dessa multidão, mas aquela gente está tão focada no anjo, está tão focada no tanque, no mover das águas, que Jesus o quê? Jesus passa e passa desapercebido. Lá na frente, ele vê um homem em destaque. Mais adiante, ele vê um paralítico, desanimado, desacreditado, conformado com a sua doença, achando que morreria paralítico. Ele se aproxima desse homem, mas antes de se aproximar desse homem, alguém deve ter falado para Jesus: olha, ele está paralítico há tantos anos. Jesus vai na direção dele e não se apresenta a ele dizendo: eu sou Jesus. Não, ele vai na direção do homem e diz: você quer ser curado? Você deseja ser curado? E aquele homem disse: querer eu quero, mas eu não posso. Pode ser contraditório o que o homem disse, mas pare e pense comigo. Primeiro ele diz: eu quero, mas não posso. Ele tinha um desejo de receber a cura, mas ele só acreditava que seria curado se ele fosse lançado aonde? Nas águas. A fé dele era essa, uma fé não muito inteligente. A fé inteligente é quando nós cremos única e exclusivamente que Jesus vai fazer, e ponto final, e a gente espera com paciência, e no tempo certo a gente vê o milagre se concretizar, o milagre se materializar. Essa é a fé inteligente. Mas aquele homem diz: eu quero, mas não posso. Esse homem não entendia nada de evangelho, não sabia do evangelho. Esse homem não conhecia Jesus, porque se ele conhecesse, ele diria simplesmente: eu quero ser curado. Ele faria como aquele cego de Jericó, quando Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça a você? E o cego de Jericó respondeu: eu quero ser curado, eu quero. E Jesus disse para ele: então veja. E quando Jesus disse para ele: então veja, o que aconteceu? Ele continuou cego? Não, ele começou a enxergar, ele voltou a enxergar, melhor dizendo. Mas esse homem diz que quer a cura, coloca uma vírgula na sua frase e termina a frase com as seguintes palavras: não posso. Meu irmão, minha irmã, receba. Você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Mais uma vez: eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Aos olhos naturais era impossível esse homem receber a cura.
Aos olhos naturais era impossível. Esse paralítico que há 38 anos era paralítico, ser curado. Imagina uma pessoa, 38 anos, sem movimentar as pernas. Como é que devia estar as perninhas dele? Devia ser um graveto de perna. É ou não é? Devia ser bem fininha. Uma pessoa, quando quebra a perna, ela fica alguns dias ou alguns meses com gesso na perna. Quando o osso é restaurado, ela tira o gesso, ela sai caminhando por aí normalmente? Não, ela tem que fazer uma fisioterapia. Ela tem que fazer uma fisioterapia, não é? Para enrijecer os músculos, enfim, para que tudo volte ao normal. Aos olhos naturais era impossível esse homem ter as pernas restauradas, assim, ó, como no estalar de dedos, como num piscar de olhos. A perninha dele devia estar tão fina, que se um mosquito pousasse na perna dele, quebrava. E ele devia estar com a perna bem fininha, a canela bem fininha. Mas a gente sabe que para o nosso Jesus não tem impossíveis. Tudo é possível para Ele. E tudo é possível àquele que crê. Eu acredito que quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Eu acredito que naquela hora, naquele momento, pelo menos uma ponta de esperança se acendeu dentro daquele homem, porque nunca ninguém tinha perguntado isso para ele, nunca ninguém tinha perguntado isso para aquele homem: você quer ser curado? Essas palavras despertaram o espírito daquele homem, vamos dizer assim. Ele diz: eu quero, mas não posso. Mas não pode por quê? Porque toda vez que o anjo desce, movimenta as águas, sempre vai um na minha frente e é curado primeiro do que eu. Imagina aquele homem devia estar há muito tempo ali, no tanque, esperando uma oportunidade. Eu acredito que ele tinha se lançado várias vezes naquele tanque, à toa, em vão, porque toda vez que ele se lançava, ele não era o primeiro, nunca o primeiro. Ele era uma das pessoas menos favorecidas. Era uma das pessoas menos favorecidas que ali estavam naquele lugar. Mas ele se cansou. Ele se cansou. Ele se cansou da vida que ele estava levando. Ele se cansou daquela mesmice. Ele se cansou do misticismo. Ele se cansou, como eu um dia me cansei do misticismo. Um dia eu me cansei de corrente, de campanha, de voto, de sacrifício. Distribui água do Rio Jordão, distribui isso, distribui aquilo outro, unge com isso, unge com aquilo outro. Cansei. E Jesus uma vez perguntou para mim: quer pregar só o meu evangelho? E eu disse: quero. Eu não disse não posso. Eu sei que sou limitado, mas eu disse para Jesus: eu quero pregar o teu evangelho. Só o meu evangelho? Só o teu evangelho. E Ele tem me dado condições para isso. Porque não é fácil pregar só o evangelho,
sem fermento. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda, estraga toda a massa. E um pouco de misticismo no Evangelho estraga tudo. Estraga tudo. Estraga inclusive a vida do ser humano. Estraga. Meu irmão, minha irmã, use somente a palavra. Eu acredito que a palavra, nesse momento, está curando aquele que está doente e enfermo. Eu creio que nesse momento a palavra está prosperando aquele que necessita de uma prosperidade. Eu creio que a palavra cura a alma ferida. Eu creio que o Evangelho transforma, ele não melhora, ele transforma a vida daquele que simplesmente crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você quer ser curado? Disse Jesus para aquele homem. Perguntou Jesus para aquele homem: você quer ser curado? Quero, mas não posso. Jesus não foi até ele para dar viagem perdida. Quando Jesus entra na vida de alguém, é para transformar. Não é para deixar do mesmo jeito ou fazer com que a situação piore. Não. É para mudar. É para transformar. O homem disse que não podia, mas Jesus pode tudo. A Bíblia diz com todas as letras. A Bíblia diz com todas as letras. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. O homem poderia ter pensado: mas como é que eu vou levantar? Como é que eu vou fazer para ficar de pé? Quando Jesus disse: levante-se, nessa hora o poder de Deus operou de uma maneira tão extraordinária dentro dele, que ele tratou de obedecer, ele tratou de se levantar, ele começou ali a acreditar que ele podia. Antes ele não podia, ele mesmo disse que não podia, mas agora ele começa a acreditar que ele pode. E a Bíblia diz que imediatamente o homem ficou curado, ficou de pé, se levantou, pegou a sua maca e começou a caminhar. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não pare na tua caminhada. Continua caminhando. Não pare. Você não pode parar agora na tua caminhada. Você não pode desistir, você não pode de maneira alguma pular do barco. Você tem que continuar perseverando. Você tem que insistir. Insistir como aquela mulher que tinha uma causa para ser julgada e insistiu a um juiz que não temia homem algum, não temia Deus, se achava o tal. Aquela mulher que tinha uma causa a ser julgada, batia na porta do juiz todos os dias, pedindo a ele para que julgasse a sua causa. E o cara dizendo para ela: volta no outro dia. E no outro dia ela estava lá. E isso se repetiu por diversas vezes, até que um dia ele disse: sabe de uma coisa? Eu não temo homem algum, não temo a Deus, mas essa mulher está me enchendo a paciência. Estou aguentando mais. Estou aguentando mais. Essa mulher está perseverando demais. Às vezes a nossa vida fica travada, fica amarrada,
porque o inferno tenta travar, Satanás tenta bloquear, ou você pensa que não? Às vezes bate um desânimo na gente, a gente sabe dos nossos compromissos, a gente sabe que a gente tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro, a gente sabe dos nossos afazeres, das nossas tarefas, mas às vezes não dá vontade de fazer, às vezes bate um desânimo. Tem muita gente assim. Eu acredito que tem muita gente agora me ouvindo pela rádio, inclusive, que está assim, desanimada, sabe que tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas não sente vontade de fazer nada, está prostrado, está prostrado. Sabem, pessoas que sabem que têm os seus compromissos, mas não tem forças para fazer nada, absolutamente nada, estão entregues ao espírito de prostração, como esse paralítico estava prostrado, já acreditando que ia morrer, paralítico, ele não tinha mais esperança. Meu irmão, minha irmã, aquela mulher a qual eu estava me referindo agora, que batia na porta do juiz todos os dias para que ele julgasse a sua causa, além de esperança, ela perseverava, ela buscava forças, eu não sei de onde, mas ela buscava forças e não desistiu, até que o juiz, repito, disse: não aguento mais essa mulher. A nossa luta não é pessoal, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra Satanás, é contra o diabo, é contra os demônios. Às vezes as forças malignas tentam nos impedir de avançarmos, e nós temos que ter ânimo e enfrentar essa batalha, acreditando que Deus é maior na nossa vida. Diga: Deus é maior. Diga: Deus é maior. Diga: Deus é grande. Diga: Deus é maravilhoso. Diga: Deus é por mim. E se Ele é por mim, diga: nada nem ninguém será contra mim. Diga: glória a Deus. E quando você insiste e persevera e não desiste, pode ter certeza que Satanás age como aquele juiz agiu. Ele diz: não dá, com ela não dá, não aguento mais, já tentei de várias formas, de várias maneiras, mas ele não cai, ela não cai, não consigo derrubar. E sabe o que acontece? Satanás bate em retirada e se cumpre a palavra que diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir da vida de vocês. Diga: glória a Deus. Dá um aplauso forte para o Senhor, glorifica e exalta o nome dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Não há impossíveis para Deus, e tudo é possível àquele que crê. Se alguém aqui estava pensando em desistir de alguma coisa, seja lá o que for, não desista. Não desista, vá em frente. Deus é maior, Deus é grande, Deus é contigo. Jesus é a força da sua vida, Ele vai te ajudar, você vai vencer, você consegue alcançar as suas metas, os teus objetivos, você vai tomar posse da sua vitória. Tua vitória está garantida para a glória de Deus. Diga: eu recebo essa palavra. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus,
Muito obrigado por mais essa palavra de incentivo, essa palavra positiva que falou o meu coração, que alimentou o meu espírito, que alegrou a minha alma. Muito obrigado, Jesus, por ter me trazido hoje até esse lugar, para ouvir do Senhor que eu não posso desistir, que eu tenho que perseverar, que a vitória já é minha. Diga obrigado, Jesus. E eu lhe peço, Senhor, nessa hora, pela minha família, pelos meus familiares, diga: Senhor Jesus, vá ao encontro deles e tenha misericórdia deles, tenha misericórdia da minha família, alcança cada familiar meu, toca neles, Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, guarda-os, livra-os de todo o mal, protege a minha casa, protege a minha família das ciladas, das armadilhas do diabo. Diga: Senhor Jesus, guarda os meus familiares. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. A igreja de Cristo diga amém. E dá um aplauso forte para o Senhor, glorifica e exalta o nome dele. Amém, queridos? Amém? Você recebeu essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus.